Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 20. Que adoração, menino. Essa presença. Eu queria falar um negócio aqui do Natal. Amém, meu povo? Quem está vivo, diga glória. Você está na casa do Pai. Aqui é a casa que a tristeza bate e retirada, hein? Aleluia. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 20. Quem achou, diga achei. Achei. Quem não achou, fala, peraí, irmão Cristiano. Eu espero. Eu vou operar. Tem que ser sincero. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Segundo livro das Crônicas de Israel, no seu capítulo 20. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Pula para o versículo 20. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Glória. Agora fica comigo aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu vou passar uma oportunidade com o meu irmão presbítero Carlos. Deus tem. Eu às vezes falo que Deus é muito legal e parece até que é uma blasfêmia isso, uma heresia, não sei. Mas Deus é muito legal, igreja. Porque assim, nesse versículo aqui, nesse capítulo, versículo 20, foi o que Deus chamou a atenção para ser introdutório da palavra do Senhor essa noite. E na oração do Artuzinho, ele orou sobre os falsos profetas. E aí confirmou essa palavra para essa igreja. Mas eu preciso situar você nesse contexto. O versículo 1 vai falar os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Estavam indo pelejar contra o rei Josafá. Essa geração demoníaca, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, povos contrários aos povos de Deus, ao povo de Deus. A origem desse povo, desses dois povos, se dá lá em Gênesis. Deus falou: olha, sai de Sodoma, Ló, você e sua família, e não olha para trás. E sabemos que a mulher de Ló olhou para trás. E ela transformou-se em uma estátua de sal. Ló teve que seguir a sua vida com as suas duas filhas. Nós sabemos essa história. Ló foi para um espaço longínquo, nas montanhas. E o livro de Gênesis vai nos narrar o incesto das filhas de Ló com Ló. Embebedaram um pai, tiveram um incesto, e das duas filhas de Ló, do incesto das duas filhas de Ló com seu pai, nasceu Moabe e nasceu Amon. E estas duas gerações tornaram-se gerações terríveis, contrárias ao povo de Deus. Mas Deus chama atenção para mim e para você nessa noite, quando a gente desobedece
a voz de Deus, a palavra de Deus, a autoridade de Deus, nós não temos noção das consequências dessa desobediência. Terríveis. E essa geração, essas duas gerações, passados já centenas de anos, estas duas gerações estão contendendo com o rei Josafá. Uma desobediência lá atrás gera consequências, gerações. Mas eu narrei para você as duas gerações demoníacas, contrárias ao povo de Deus, e narrei para você o versículo 20, em especial, crente no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crente nos teus profetas e prosperareis. E aí agora eu vou linkar a ministração, a oração do ator. Nós vivemos numa época em que crer nos profetas é algo muito difícil. Verdade. Saber se é profeta de Deus, saber se é profeta da terra, ou saber se é profeta do diabo, porque tem essas três opções. Tem o profeta de Deus, tem o profeta da carne e tem o profeta do diabo. Tem essas três opções de profeta. E eu ouso dizer, no pouco da minha caminhada cristã, 90% das profecias são profetas da terra, da carne. Desses 90%, um percentual razoável é profeta do inferno, dentro da igreja. E um percentual muito pequeno é profeta de Deus. Por que você está falando isso, irmão Cristiano? Pelas profecias que a gente vê na igreja atual. Os profetas se levantam e só dá bênção para você. Pega a chave do carro, pega a chave da casa. E a gente recebe. Mas riqueza material, já falei para essa igreja, é calcada em princípio bíblico. E aí acho que alcança as bênçãos materiais. O profeta de Deus, o profeta verdadeiramente de Deus, ele vai te dar uma profecia para você se consertar. Mas eu e você não queremos conserto. Mas o texto está falando, ó, crede nos teus profetas e prosperareis. Está entendendo por quê? Às vezes Deus levanta um profeta que tem coragem de falar, aí é mais fácil a gente recriminar o profeta fala, te conserta, né? Porque Deus me mostrou a tua casa. Te conserta porque Deus me mostrou o teu trabalho. Te conserta porque Deus me mostrou o teu relacionamento. Aí é melhor a gente repreender esse profeta e a gente não prospera porque não ouve a voz do profeta. Glória a Deus. O profeta de Deus. E onde tu quer chegar isso tudo aqui, Cristiano? Rei Josafá, o Mário e o profeta. Simples. Se você voltar ao versículo capítulo 19, Jeú está repreendendo a Josafá. O profeta de Deus, Jeú, capítulo 19, está repreendendo esse rei aqui que está preocupado com os amonitas e os moabitas. Da repreensão de Jeú, Josafá está na prensa, porque vem uma geração, vem duas gerações, e ainda tem mais coisa aqui, tem mais um povo que vem com ele. Vai para pelejar contra Judá. Judá é o menor das tribos, é o menor dos reinos, vem nessa geração. Aí Josafá recebe a profecia de Jeú, a repreensão. O que é que Josafá vai fazer? Só você não tem. Amigos, eu me arrependo dos meus pecados, tá? Ah, Senhor Deus do céu, lembra de mim. Ah, Deus, olha o que Josafá fala. Põe-se no cerco. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Disse, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura és tu Deus dos céus,
Pois tu não és dominador, começa a declarar a Deus, a excelência de Deus. Ele reconhece os seus erros, reconhece as suas fraquezas e coloca Deus no lugar dele. Por isso que no 20 está falando, crede no Senhor, nosso Deus, e estareis seguros. Crede no profeta que fala, se conserta, eu esperarei. O interessante dessa história aqui é que os amonitas e os moabitas, eles foram pelejar contra Josafá, contra Jerusalém. E quando a gente vai lá no versículo 22, 21, 22, 23, os amonitas e os moabitas, eles guerrearam com um povo que não era um povo de Judão. Eles guerrearam, se mataram. O texto vai dizer que Deus criou emboscada para eles. Eles guerrearam, um matou o outro. Quando Josafá chega no dia seguinte, tem só os despojos para recolher, porque eles se mataram. Eita. E é nessa situação, se você observar o texto, que eu tomo posse para a minha vida, e você precisa tomar posse para a tua vida. O profeta te repreendeu, você levantou, você declarou, você se humilhou, falou que ele é Deus dos céus, você declarou aquilo. Isso aqui é a palavra de Josafá, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. É a palavra do profeta, e nos profetas é a palavra de Josafá. Aí você pode tomar posse no versículo 17, que a maioria de nós, a maioria das pregações prega errada. A maioria das pregações vai te enganar. Porque não te dá um princípio para mim, lá em 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Deus, aleluia! Você precisa receber a requisição do profeta, você precisa entender que ele é um povo contrário a você, você sabendo que esse povo contrário a você exalta, glorifica, Senhor, pelas tuas mãos, sentir o cenário, eu imagino que eu estou aqui, falta tudo menos a tua presença, o Senhor vai desbaratar teus inimigos, e o Senhor vai falar, nessa peleja tu não tem que pelejar, diante do teu quebrantamento, diante da tua posição, diante de você que temer, creia no Senhor teu Deus, estarás seguro. Creia nos teus profetas que chamam a tua atenção e tu prosperarás para a glória do nome de nosso Deus. Receba essa palavra com a sexta-feira para a tua vida.